Amém. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro capítulo 1, 17. Nós queremos lembrar os irmãos que toda quarta-feira às 20 horas nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Os 20 ensinamentos, as 20 doutrinas mais importantes da fé cristã. Aquilo que todo cristão deve conhecer e saber da palavra de Deus. As 20 doutrinas mais importantes. Então, toda quarta-feira às 20 horas, nós começamos às 20 horas pontualmente e terminamos às 21h30 pontualmente de estudo, de palavra, né? São 20 ensinos que todo cristão ele é obrigado a saber. A pessoa que diz que é cristã, ela tem que saber isso aí. Então tá aí, 20 fundamentos que todo cristão precisa saber. É uma síntese de teologia sistemática. Nesse livro em inglês ele tem quase 1.500 páginas, em português ele tem 900 páginas, e essa aqui é um resumo de tudo aquilo, um livro de 200 páginas com as principais doutrinas da palavra de Deus. Se você realmente quer aprofundar, conhecer mais do Senhor, está aí, né, um estudo tanto para pessoas iniciantes como para pessoas maduras, uma linguagem, uma teologia acessível, coisas profundas ensinadas de forma bem, numa linguagem bem fácil, bem clara para todos entenderem. Amém? Daqui até a Páscoa nós vamos sempre estar falando sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário, e nós vamos encerrar esse tema na Páscoa, na sexta-feira, né, no domingo. Na sexta-feira nós vamos ter um culto aqui, na sexta-feira da paixão de Cristo, onde nós vamos ter uma grande celebração nesse dia. Então todos os domingos nós estaremos ministrando, não somente eu, como os outros demais pregadores da igreja, sobre esse tema, sobre a obra de Cristo na cruz. E eu queria começar hoje com vocês aqui em 1 Pedro, capítulo número 1, versículo de número 18, que diz assim, perdão, 17, começar no 17, né? 1 Pedro 1, 17. E lembrem-se de que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não julga de maneira parcial. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Portanto, procedam com temor, presta atenção, procedam com temor a Ele durante o restante da jornada de vocês, né, enquanto nós estivermos aqui vivendo a nossa vida. 18, ele diz assim: Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que os seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. Presta atenção, Deus pagou um preço para nos livrar de uma vida pecaminosa. E ele diz, e o resgate que ele pagou não foi simples. Ouro ou prata, como vocês sabem muito bem. Não foi ouro ou prata que nós fomos comprados, mas o precioso sangue de Cristo. Qual é o preço que Jesus pagou para nos comprar, irmãos? O sangue de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos comprou. O sangue de Cristo nos redimiu, nos lavou. Nós fomos comprados pelo sangue, como de um cordeiro sem defeito. De novo, olha só, a oferta de Cristo foi a melhor oferta, uma oferta sem defeito e sem mancha. Cristo deu a vida dele, derramou o sangue dele para nos comprar para Deus, para que eu e você fôssemos filhos de Deus. E o versículo 20, olha só o que Pedro continua dizendo no versículo 20. Deus o escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo. Ou seja, antes da criação do universo, Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós, foi há 2000 anos atrás. Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Quer dizer, põe esse, só para os irmãos entenderem melhor,
muda a tradução aí, põe na NVI, por exemplo, né? Isso é muito legal, você ter várias traduções na sua casa, quando você não entende uma, você navega para o outro. Olha só, conhecido antes da criação do mundo. A palavra mundo aqui é a palavra grega cosmos. Então Deus está falando assim, o Pedro está dizendo assim, ó, que o sangue de Jesus Cristo foi derramado, o sacrifício de Cristo por nós foi realizado antes da fundação do mundo, antes do universo existir. Cristo dispôs a pagar a nossa salvação. Aliás, só porque Ele fez isso antes da fundação do mundo é que o universo veio a existir. Nós estamos estudando isso na quarta-feira também. O pessoal de quarta-feira estão entrando muito mais profundo nisso aí, né? Então, o universo só veio existir porque Cristo, antes da fundação do mundo, decidiu dar a vida dele. Então, antes da fundação do mundo, Cristo morreu por nós. E há 2000 anos atrás foi revelado aquilo que Deus já tinha feito no seu coração lá na eternidade. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus as coisas estão nu e patente diante dele. Então o futuro para nós, para Deus é passado. Então Deus não está limitado ao tempo como eu e você está. Nós estamos limitados ao tempo. Mas Deus não, e Jesus Cristo, antes da criação do universo, morreu por mim e por você. Você pode entender isso? Que o mundo só foi criado porque Cristo deu a vida dele por nós, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, Pedro falando naquele tempo lá, que Cristo morreu naqueles dias, alguns anos antes, e Pedro falou, agora o que foi revelado é aquilo que já tinha sido determinado lá na eternidade, o propósito de Deus de Cristo dar a vida dele por mim e por você. E qual foi o propósito de Deus com isso? Nos comprar para Deus. Qual que é o plano eterno de Deus? Formar uma família. Entenda isso. Na eternidade, o que Deus planeja? Uma família. Por quê? Porque Deus é família. Quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos falando de uma composição de uma família. O Espírito Santo é a figura feminina da Trindade. Então, nós falamos Pai, Espírito Santo e Filho. E nós chamamos isso de Trindade, que não é o nome mais correto. O nome mais correto seria triunidade, porque são três pessoas distintas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo é a figura da mulher, a figura feminina. E olha só o que a Bíblia diz. Os antigos, quando eles iam falar da Trindade, eles não falavam Trindade. Trindade é uma linguagem teológica que surgiu séculos mais tarde. Quando os antigos iam falar acerca de Deus, eles chamavam a Sagrada Família. Porque a Sagrada Família decidiu, a Sagrada Família criou o universo, a Sagrada Família fez assim. A Sagrada Família era um nome que os nossos pais falavam acerca da Trindade, a Sagrada Família. O que Deus está fazendo lá na eternidade, antes da fundação do universo? O que estava na mente de Deus? Ter uma grande família. Ter uma grande família. Chamar pessoas para fazerem parte, compor com Ele uma grande família. Só que essas pessoas são seres morais, dotados de liberdade moral. Então essas pessoas iam se rebelar contra ele, essas pessoas iam pecar contra ele, e aí precisava de que o preço fosse pago. Então Cristo veio e morreu por nós, nos resgatou da nossa fútil maneira de viver. Olha o versículo, volta nessa mesma tradução, versículo 18, né? Olha lá, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Outra tradução fala fútil. Essa maneira vazia, sem propósito de viver, transmitida por seus antepassados.
né? Mas pelo precioso sangue de Cristo, diz o versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Cristo deu a vida dele, não foi ouro e prata. E por que a Bíblia fala isso, ouro e prata? Porque ouro e prata é aquilo que para nós é mais valioso. O ouro simboliza a riqueza, a glória. Com ouro eu compro o que eu quiser. Eu compro terras, eu compro castelos, eu compro propriedades, eu compro joias, eu compro os bens, eu compro tudo que eu quiser com ouro. E o que a Bíblia está dizendo? Que Cristo não te comprou com ouro. Ouro no céu é asfalto, não tem valor, não tem sentido. A Bíblia diz, lá numa linguagem figurada em Apocalipse, que as ruas da Nova Jerusalém é de ouro. Ou seja, aí você pensa, então nós vamos dar em rua de ouro. Não, irmão, está falando de uma linguagem figurada, dizendo o seguinte, que no céu, aquilo que para nós é tão precioso, aquilo que nós nos matamos, aquilo que nós lutamos, aquilo que nós morremos para conquistar, que é o ouro, no céu não tem valor nenhum. Para Deus não tem ouro, isso não tem valor para Deus. A moeda que Deus usa é o sangue do seu Filho. E Jesus usou o seu próprio sangue para nos comprar para Deus, para que eu e você fôssemos parte da família de Deus. Parte da família de Deus. Eu quero te mostrar alguns versículos para reforçar tudo que eu estou falando aqui. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos comprar, para que eu e você fôssemos parte da família de Deus. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. É o sangue de Jesus Cristo que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Olha aí, vamos ver alguns versículos em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Daniel, a ceia está. Diz assim: e de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro primeiro a se levantar da morte, para não morrer mais. Ele é muitíssimo antes, ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Ele nos ama sempre e nos libertou. Presta atenção, Cristo nos ama e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Nós somos salvos, irmão, através da morte de Cristo, pelo sangue de Jesus. Pode deixar na NVI, volta para nós na NVI. Ele diz assim: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então nós fomos salvos por causa do sangue, fomos libertos por causa do sangue, fomos redimidos por causa do sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. No capítulo 5, no versículo 9, olha o que a Bíblia diz, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus que nos redimiu. É o sangue do Cordeiro. O capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Versículo 10. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra,
diante do trono e adoravam a Deus. Versículo 12, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Vou repetir. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Versículo 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes? Presta atenção. Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse, presta atenção: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Foi a morte de Cristo no Calvário que nos deu a salvação. E eu quero ler um último versículo com você em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, 10. Olha só: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação. Agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Nós vencemos pelo sangue. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado, irmãos. Você é salvo por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Todos os seus pecados foram perdoados por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Você é filho de Deus por causa do sangue de Jesus que foi derramado. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício redimidor, foi uma morte expiatória. Ele morreu em seu lugar, foi uma morte vicária. Ou seja, ele morreu em seu lugar, foi uma morte substitutiva. Ele não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação, ele morreu para nos salvar. O propósito de Cristo morrer na cruz tinha um objetivo claro: salvar eu e você da nossa maneira fútil de viver. Cristo não veio ao mundo para nós, mas nós viemos ao mundo para Cristo. Então, já que Cristo derramou seu sangue por nós, morreu por nós, nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida que exalta a Deus, uma vida que honra a Deus, uma vida que glorifica o Senhor. Você tem consciência disso, meu irmão, minha irmã? De que o sangue de Jesus Cristo está sobre a sua vida, que o sangue de Jesus Cristo está sobre a sua família. Lá na Páscoa, você lembra quando eles estavam no dia da Páscoa, Deus falou assim: vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue, né, vocês vão temperar o cordeiro e vão comer o cordeiro, mas o sangue vocês vão passar nos umbrais da porta. Nos umbrais da porta, dizendo: essa casa está coberta pelo sangue do cordeiro. Vocês vão passar na janela. E todos aqueles, irmão, não importava se eram judeus, não importava se eram egípcios, se eram escravos de outras nações, todos aqueles que passaram o sangue, a morte não tinha poder sobre a vida deles. A morte não teve poder sobre a vida deles. Isso é um sinal, falando do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida e sua vida. Lá quando eles foram derrubar as muralhas de Jericó, que Deus queria salvar Raabe, eles falaram assim para Raabe: Raabe, pega um manto vermelho e te pendura na sua janela, e ninguém vai poder tocar na sua família, porque todos aqueles que vê o manto sabem que aquela casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Então a sua vida, meu irmão, está debaixo do sangue do Cordeiro. A sua vida, minha irmã, está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Você foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Você foi perdoada pelo sangue de Jesus Cristo. Você foi salvo. Você foi salva pelo sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos lava completamente. É o sangue de Jesus Cristo que nos faz filhos de Deus. Amém?